Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vamos ler daqui o versículos de 1 a 5 e depois o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, que possamos fazer uma grande faxina emocional e espiritual em nossos corações, que nada que a gente vem carregando e armazenando nos nossos depósitos espirituais, que não procede de Ti, permaneça ali, que o Senhor esteja renovando as nossas forças e a nossa esperança, e que tudo nas nossas vidas seja para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Amém. Minhas amadas irmãs, o ano está praticamente terminado. O ano é findo. E, invariavelmente, especialmente nós mulheres, nesse tempo, é um tempo em que nós empreendemos grandes faxinas na nossa casa física. Ali nós tiramos aquelas coisas que estão sem uso, abrimos gavetas com velhas coisas guardadas, tiramos coisas dali para doação ou para o lixo. E a mensagem de hoje é uma grande chamada da parte de Deus para que nós façamos essa faxina na nossa casa espiritual e emocional. Que clamemos ao Senhor que Ele entre nos nossos depósitos com toda a liberdade, que o Espírito de Deus varra dali tudo aquilo que não vem da parte de Deus. E que essas coisas todas sejam tiradas, lançadas fora, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse relato é encontrado também no segundo livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas. Trata-se da doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. E cada vez que nós encontramos na palavra de Deus um relato triplo de uma passagem ou expressão bíblica, significa a ênfase que o Senhor deseja dar àquela situação ou expressão, dada a importância do ensino ali contido. E é interessante que vocês depois leiam os 3 relatos que falam da mesma coisa, mas cada autor que cita o relato apresenta um dado que o outro esqueceu. E é interessante que nós leiamos todos os relatos. A ideia central aqui é tirada do versículo chave, que é o versículo 1. Esse versículo mostra que mesmo alguém, presta atenção nisso aqui, servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar
determinadas áreas de sua vida. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus em todas as épocas. A Bíblia está cheia de relatos nesse sentido. O texto lido dá conta de que havia uma desordem na casa do rei Ezequias e precisava ser reparada, do contrário, poderia levá-lo à morte. E quando estudamos a vida deste rei, descobrimos que a casa referida aqui se trata da família, mas gostaria, repito, de fazer uma aplicação deste texto à habitação do Espírito de Deus, que somos nós. E eu repito, o ano está terminando, é tempo de grandes faxinas, e invariavelmente a gente tende a culpar os outros por determinadas posturas nossas e das nossas famílias. Mas a grande pergunta que eu queria deixar como pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que você vai responder para si mesma: o que é que eu preciso consertar na minha própria vida? E eu repito essa resposta, por favor, não venha me dar a mim, dê ao Senhor. O que o Senhor tem usado como megafone para nos despertar a atenção para essas coisas que precisam ser transformadas nas nossas vidas? Somos chamados de habitação de Deus, santuários vivos das moradas do Altíssimo. Como andam esses santuários? Será que temos nos preocupado em mantê-los na mais perfeita ordem, vistos serem moradas de Deus? Para alguns estudiosos, a casa na qual habitamos, com seus vários cômodos, vários armários e até quartos de despejos e porões, fala de como anda o nosso interior. Se isto for verdade, misericórdia. Conheço várias pessoas cujo interior é um verdadeiro caos. Mas hoje é dia de faxina, faxina espiritual. É dia de consertos, de mudanças profundas. E eu repito, nenhum de nós está autorizado a faxinar a casa do outro. Tudo que eu posso fazer aqui é subir e ser megafone de Deus, para que o Espírito fale aos nossos corações. Sim, porque eu também estou incluída nisso, também preciso de faxina. Temos repetido muitas vezes que o homem vê o exterior, e Deus é aquele que sonda mentes e vê corações. Por mais piedosos e devotos que possamos parecer aos olhos dos homens, Deus conhece os porões da nossa alma, e Ele sabe exatamente onde existem coisas desordenadas e apodrecidas em nós. O Senhor sonda nossos corações para dar a cada um de nós conforme as nossas obras. Esse assunto não tem nada a ver com salvação, mas com galardão, recompensas, bênçãos de Deus. Esta palavra é para cristãos verdadeiros. Aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, especialmente as casas espirituais, precisam tomar pelo menos 4 atitudes. Primeira atitude: precisam prestar atenção às palavras dos profetas e pregadores usados por Deus em toda a história para trazer conserto às suas vidas. No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías, e não poderia ser mais claro ao anunciar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou se você recebesse um recado desses da parte de Deus? Conosco ele faz assim também, e usa vários dos seus profetas, que são os pregadores da atualidade, para comunicar aquilo que está torto em nossa vida. Mas parece que temos os ouvidos e os corações cauterizados para entender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a atenção de muitos no meio da igreja. Às vezes ouvimos uma pregação e até reconhecemos: essa palavra foi para mim. Contudo, não há mudanças.
O texto lido não esclarece o que estava em desordem na casa do rei, mas o fato é que algo estava fora do lugar e precisava de um conserto. E eu não gostaria de me deter, repito, na casa ou lar do rei, mas em sua casa espiritual, em seu coração. O que será que o Senhor quer ministrar com essa palavra a cada um de nós, tanto a nós que ouvimos essa palavra presencialmente, tanto quanto aqueles que a ouvirão através do vídeo? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte que pode ser literal, no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Muitos estão à beira de um colapso, se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar a consciência adormecida. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há vitória. E aqui está o maior de todos os conselheiros, a palavra viva do nosso Deus. Em segundo lugar, ou a segunda atitude, muitos precisam estar dispostos a reconhecer o seu pecado de negligência em relação à palavra de Deus, se quebrantar diante dele, confessando e abandonando o pecado. É tão fácil a gente enxergar o pecado na vida do outro, o dedinho já fica pronto, em riste. E as pessoas são tão rápidas no gatilho para enxergar aquilo que está errado na vida do outro. Mas hoje eu repito, que nós possamos ir ao espelho e enxergar aquilo que precisa ser transformado na vida daquela pessoa cuja imagem está refletida no nosso espelho. O rei Ezequias não foi arrogante como muitos que nós conhecemos. Ele se quebrantou diante de Deus, se humilhou em sua presença, e o Senhor deseja que façamos o mesmo, que possamos dizer ao Senhor hoje o que temos feito de reto, mas precisamos também dizer ao Senhor o que está torto em nossa vida e que precisa de conserto. Que nós possamos prometer a Ele que faremos esses consertos. Perdemos a capacidade de nos quebrantar diante do Senhor, de confessar pecados, e continuamos negligenciando, sobretudo, o testemunho. Há sentimentos malignos que têm sido guardados nos porões, que têm transformado o interior de muitos em verdadeiras latas de lixo emocional, como raiva, ira, inveja, falta de perdão, vaidade e tantos outros. E eu queria fazer um pequeno parêntese para chamar a atenção de vocês quanto à falta de perdão para os nossos ofensores. E você pode dizer, mas eu tenho uma situação complicada na minha família, mas você não sabe quem é a pessoa. Não me interessa. O Senhor está dizendo para nós que nós possamos perdoar para que sejamos perdoados. E perdão da parte de Deus não é um sentimento, é uma ordem de Deus. Que nós possamos liberar perdão até que a memória da dor ela vá-se embora. Você não vai esquecer a ofensa recebida, mas você vai se lembrar sem dor. E isso nós precisamos fazer em oração diariamente. Eu repito, até que a memória da dor não exista mais. Quanto mais próximo de nós está o ofensor, mais profunda é a mágoa causada pela ofensa. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações. Quando não podemos consertar o que está torto com ações, podemos fazê-lo com orações. E eu repito, mais uma vez, Tiago diz, pode muito por sua eficácia a súplica do justo. E o que é que está torto em nossa vida,
que precisa de conserto. Que nos deixemos consertar pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, ou a terceira atitude que nós precisamos tomar, é esperar como Ezequias a resposta ao clamor feito ao Senhor. A atitude de humilhação do rei diante de Deus moveu a mão do Senhor a seu favor e ele concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua casa. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje também? Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou sequer pensamos. Muitos têm mágoas tão enraizadas de pessoas que até já morreram. Mães, pais, filhos, irmãos. E eu repito, quanto mais próxima a ligação que nós temos com o ofensor, maior é a profundidade da mágoa. Essas pessoas que lhe magoaram já se foram. Perdoe a memória dessas pessoas. Entregue a memória dessas pessoas ao Senhor. Você não vai orar por quem morreu, mas você vai pedir que a memória da dor seja curada na sua vida em nome de Jesus. Aí vem a quarta atitude. Precisamos reconhecer o propósito da provação pela qual estamos passando, como fez o rei Ezequias. Às vezes precisamos atravessar por grandes vales e desertos para poder enxergar o propósito de Deus nas situações experimentadas. Esses estreitos são como megafones de Deus para nos despertar para um relacionamento íntimo com o Senhor. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento íntimo e pessoal. E eu queria dizer a você hoje, largue as rezas repetitivas, largue aquelas vãs repetições e converse com o Pai Celestial. Diga: Senhor, escute só, a vontade que eu tenho é voar na goela daquela pessoa, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor arranque de mim essa vontade, que o Senhor me ajude a olhar para aquela pessoa com olhos de graça e de misericórdia, com os mesmos olhos que o Senhor olha para mim, que eu não mereço um só olhar seu, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e arranque de mim esse lixo maldito que tem insistido em permanecer no meu depósito espiritual, que é o meu coração. Deus requer de nós uma vida de santidade em todas as áreas. E eu não estou falando de santarronice exterior, de roupas, de usos e costumes, mas de limpeza interior. Não são as nossas palavras ou exterioridades que impressionam o Senhor, mas o que está em nosso depósito, em nosso coração, e só Ele consegue enxergar. Queria deixar pelo menos 3 lições ou 4 lições do texto para a sua meditação. Primeira, se dispõe a pôr em ordem a sua casa ainda há tempo. Não permita que a morte se instale. Peça a Deus uma nova oportunidade e faça a diferença e faça tudo diferente. Está entrando um novo ano. Não carregue os velhos lixos desse ano que finda para o novo ano. Faça tudo novo. Eu sei que tem pessoas que são difíceis demais a convivência, mas eu queria que você pensasse em si mesmo, que deixasse ou se deixasse ministrar pelo Espírito de Deus. Segundo lugar, reconheça o seu pecado de raiva, de inveja, de ira, de falta de perdão, de vaidade. Se quebrante diante do Eterno e confesse e abandone seu pecado. Isso
Isso não é algo instantâneo, não. Não, eu agora vou ser a boazinha. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade lícita de faxina espiritual nos nossos depósitos. Em terceiro lugar, aguardemos a resposta de Deus. Ela virá, e de forma profusa, abundante. Você se surpreenderá com o que Ele tem para você. E o Senhor é Deus de derramar profusamente aquilo que Ele tem para nós. E por último, sejamos bons alunos na escola da fé e aprendamos com a tribulação. Glorifiquemos a Deus por seus propósitos eternos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.